Gente, tudo bem? Ao som do meu querido cachorro ao fundo, eu inicio essa live de hoje. Bom, enquanto o Instagram vai chamando o pessoal, né, para você que tá assistindo no gravado a live, gente, né, você, galera do YouTube, primeiro de tudo, se inscreva no canal, gente. Se inscreva no canal, porque assim, quanto mais gente aí tá inscrito no canal, siga as plataformas, mas meu conteúdo ele vai para mais pessoas e consequentemente aí eu consigo ajudar mais e mais gente, certo, pessoal? Bom, a live de hoje faz tempo que eu não trago esse assunto aqui no canal, né? Que é a estomatologia. Gente, vocês sabiam que existem dentistas que têm várias especialidades, né? E uma delas é o dentista que é estomatologista. Mas, Vanê, que raio de estomatologista é isso? Hoje eu convidei o doutor Erasmo, né? Vou esperar ele entrar aqui para convidar ele para bater um papo com a gente, para falar aí o que esse dentista, estomatologista pode nos ajudar, né? O que ele trata, quando a gente deve recorrer a ele, né? Então hoje convidei o doutor aí para poder bater esse papo com a gente. E você, novamente, está me assistindo no gravado, por favorzinho, gente, deixe seu like, seu comentário, que aí o YouTube também manda para todo mundo esses vídeos que ajuda tanta gente, né? Que eu sei que são informações assim extremamente importantes, são informações que são difíceis, né? Eu acho que todo mundo que passou ou passa por algum tipo de problema na glândula salivar sabe que é algo muito específico, não tem muita informação sobre, até a gente saber o que tem, né? A gente tem um trabalhinho aí para poder fechar um diagnóstico, né? Então é sempre muito complicado, né? Então eu sempre falo que quem passa por glândula salivar é bem difícil, né? São assuntos muito específicos, né? Então é muito difícil de se encontrar. Então já aproveita aí e ajuda meu trabalho, mandando para mais pessoas, né? Comentando, compartilhando, curtindo, seguindo as plataformas. Você que está assistindo no YouTube, se você que tem os dois Instagrams aqui que eu falo só de parótida também, que é o @parótida, que é onde eu faço aqui as lives, né? Inclusive as lives dos profissionais. E também tem o meu Instagram, que é @Vanessa Vince, com dois is, que tipo, é a mesma coisa também, né? Também é uma extensão aí do trabalho da dona querida Parótida, certo, gente? Oi, Cris, tudo bem? Oi, Maria. Vou esperar o doutor entrar, né, pra gente conseguir bater um papo sobre a estomatologia. Gente, vocês sabiam que ninguém sabe o que é o dentista estomatologista? Pois é, gente. Todo mundo desconhece essa especialidade. Eu mesmo, dona Vanessa, não sabia que existia. Ai, o doutor entrou já. Ótimo. Oi, doutor, tudo bem? Opa, tudo bem? Agora eu tô me vendo, mas não tô vendo você. Tá me escutando? Tô te escutando, bem baixinho, mas estou te escutando, bem baixo. Certo. Vamos Mas fazer não o tem seguinte, problema. certo? Engraçado. E assim, eu não tô te vendo, eu tô me vendo na tela de baixo e Aham. na tela de cima tá tudo preto. São coisas do Instagram. Às vezes dá problema mesmo, não tem problema, porque assim, quando sai lá no gravado, sai bonitinho. O Instagram tem. Eu já fiz live sem me ver também, já fiz live só escutando. É muito normal, você é muito tranquilo da plataforma. Ah, então isso acontece, né? Acontece, fica tranquilo, tá, doutor? Se o senhor estiver me escutando, tá ótimo. Aguarda só um minutinho, deixa eu só fazer um teste aqui. Claro. Eu acho que Põe até eu tô aqui. com, eu tô com os fones aqui, mas eu acho que eu vou tirar os fones. Vamos tirar os fones aqui. Enfim, tá me escutando, né? Perfeitamente. Tá bem baixo, mas dá para escutar, não tem problema. Certo. Tá ok. Engraçado é que de live em Instagram, assim, né? De duas pessoas no Instagram, é a segunda vez que eu faço uma live nesse formato aqui pelo Instagram. E em ambas eu não vou ver a pessoa com quem eu tô conversando, né? Porque na primeira Doutor, também que aconteceu a mesma coisa. coisa. Normalmente é coisa de configuração
besta, sabe? Não é nada fora do comum. Normalmente é isso. O Instagram, quando ele atualiza, ele também, enfim, ele dá sempre esses probleminhas. É muito comum. O Instagram Tranquilo. não tem problema. Mas olha, Mas eu doutora, tô, ó, mas eu eu tô te queria. escutando, então vamos Ah, então seguir. tá ótimo. Isso é o que importa, não tem problema nenhum. Doutora, a primeira coisa que eu queria fazer é agradecer. Eu, sempre que eu posso, eu sempre trago esse universo, né, paralelo que a gente, nós pacientes, né, que a gente sempre tem essa dificuldade de chegar no profissional. A gente nem sabe, doutor, que muitas vezes a gente tem vários especialistas na área da odontologia, né? E o estomatologista é um deles. Tem muita gente que É. não sabe para que serve a estomatologia, não sabe que exige esse profissional, não sabe o quanto vocês podem nos ajudar com de diversas doenças, né? Até não só de glândula salivar, mas de outras coisas também. E a gente fica muito perdido, né? A gente sai um carocinho na boca, a gente não sabe para onde ir, para quem recorrer. Às vezes a gente vai num dentista mais generalista, né? Sem saber que existe essa especialidade. Então, primeira coisa que eu queria é agradecer demais. Eu sempre que eu posso, eu trago aqui vários especialistas de vários profissionais de saúde, né? Dentre eles, muito dentistas, cada um com as suas especialidades, e estomatologia é a segunda live que eu faço de estomatologia, né? A primeira foi com a doutora Fabiana, uma querida. Um beijo para você, doutora. Você que vai me assistir depois no canal. E obrigada, viu, doutora? Obrigada pela disponibilidade, obrigada por estar aqui, obrigada por nos ensinar o que que é para onde a gente deve ir quando a gente procurar aí as bolinhas e carocinhos na boca, que a gente fica desesperado, não sabe o que fazer, né? Enfim, então, obrigada, viu, doutor, de verdade. Na verdade, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar falando a respeito dessa especialidade, né, que é a minha especialidade, já atuo já há alguns anos, e realmente a minha iniciativa de criar os meus perfis de Instagram, já com a pegada mais de estomatologista mesmo, né, não ser algo pessoal, e sim falar sobre a especialidade, foi com esse objetivo mesmo, de divulgar. Porque realmente, durante esse meu tempo que eu atuo com a especialidade, eu percebo que a população em geral não conhece muito, tem muito paciente que chega a mim depois de já ter passado por vários outros profissionais, né? E quando descobrem que, de fato, aquela situação de saúde na qual se encontrava deveria ter sido avaliada primeiramente por um estomatologista, né? E aí o paciente relativamente comum o paciente expressar essa sensação. Nossa, eu nem sabia que É, existia essa especialidade. A gente atua numa especialidade que o próprio termo não ajuda muito, né? Que é um termo estranho e que não é intuitivo, né? Pouco intuitivo. Então, o próprio termo também não ajuda muito. Então, quando eu criei os dois perfis nos quais eu abordo estomatologia, foi com esse objetivo mesmo de tornar mais conhecida a especialidade. Então, eu agradeço pela oportunidade, pelo convite que você me faz aqui. doutora, a estomatologia ela já é reconhecida pelo conselho de vocês, porque eu lembro que a hospitalar não era, ela foi recentemente reconhecida como especialidade. A estomatologia já é uma especialidade. Exatamente, a estomatologia já é uma especialidade, é uma especialidade criada, reconhecida pelo Conselho desde a década de 90. Não vou saber te precisar exatamente o ano, mas na década de 90 já a estomatologia já era uma especialidade reconhecida, né? A odontologia hospitalar, que é a especialidade mais jovem da odontologia, como você falou, realmente passou a ser reconhecida como uma especialidade recentemente. Antes de ser reconhecida como especialidade, existiam os cursos de habilitação em odontologia hospitalar. E agora, mais recente, enfim, com o crescimento da atuação do dentista no ambiente de hospital, né, atuando junto a pacientes hospitalizados ou até pacientes, enfim, acamados, enfim, em cuidados submetidos a cuidados mais
próximos no próprio domicílio, né? A odontologia hospitalar acabou se fortalecendo e passou a ser reconhecida recentemente pelo Conselho. E a estomatologia já vinha há muitos anos já com uma especialidade já reconhecida, com não tendo tanta visibilidade, mas já reconhecida pelo Conselho, sim. Vocês são em bastante, doutores? Porque existem algumas especialidades que são poucos profissionais ainda, né? Vocês são muitos estomatologistas? É fácil de encontrar Hum, vocês? ah, olha, som- comparando com as outras especialidades da odontologia, os estomatologistas são poucos, são Pouco, né? escassos, né? Aqui no Ceará, né, meu nome é Erasmo Marinho, eu sou cirurgião dentista, formado na Universidade Federal do Ceará, né, resido em Fortaleza, né, Ceará, e aqui no Ceará, registrados como estomatologista, como especialista, junto ao Conselho Regional de Odontologia aqui do Ceará, não chega a 15. Então, são poucos especialistas. Isso não quer dizer que não existam outros colegas cirurgiões dentistas que tenham alguma vivência e que saibam também conduzir alguns casos, mas com o título de especialista, aqui em Fortaleza, são poucos, e no cenário nacional eu não tenho medo de afirmar que proporcionalmente, estomatologista é profissional relativamente raro. Doutor, existem alguns. Eu estou fazendo várias perguntas do tipo porque o pessoal me pergunta também bastante, tá? Existem À alguns vontade. estomatologistas que são também patologistas. Ambos são coisas diferentes, né? Mas os dois podem atuar nas duas frentes ou não, cada uma é diferente. Pronto. Certo. Ok. Já que a gente está falando de conselho, né? E, enfim, Uhum, abordando a parte mais conceitual das uhum, especialidades, né? A gente já falou aqui da odontologia hospitalar, e quando se fala em patologia oral e maxilofacial, né? Isso é uhum, uma outra especialidade. Então, a odontologia tem, além de outras, né? Tem a odontologia hospitalar, que é uma das especialidades, tem a patologia oral e maxilofacial, que é uma outra especialidade também da odontologia, e existe a estomatologia, além de diversas outras, como a cirurgia bucomaxilofacial, certo? Agora, para fazer essa distinção entre estomatologia e patologia oral e bucomaxilofacial, são duas especialidades distintas. uhum. O patologista oral e bucomaxilofacial, ele atua mais no laboratório. É o paciente, é o profissional, é o especialista que vai atuar fazendo análises análise microscópica, né? Análise histopatológica de lâminas, né? Após realização de biópsia, por exemplo. Então, de uma forma fácil de entender, o estomatologista é, é o profissional que vai atender clinicamente o paciente, certo? Se o paciente, aquele indivíduo que tem alguma lesão em boca, em cavidade oral, e quando eu falo lesão, eu falo algum caroço, alguma ferida, alguma mancha, alguma placa, né? Alguma alteração em boca, esse paciente vai procurar o estomatologista. Vai no consultório, vai na clínica, vai no hospital, enfim, vai no ambulatório, enfim, clinicamente vai procurar, vai ser examinado, vai ser submetido a uma consulta, a uma avaliação pelo estomatologista. Vai ser submetido a uma avaliação, né, a anamnese, né, que a anamnese é aquela entrevista que a gente faz, que o profissional de saúde faz, é, junto ao paciente, coletando informações a respeito do que o paciente está sentindo, da condição de saúde geral do paciente, se toma medicamento, vai coletar informações também a respeito da queixa principal do paciente, né? E vai perguntar o que é que ele está sentindo, aquela lesão, se for um caso realmente de lesão, há quanto tempo tem essa lesão, se já tentou algum tratamento antes, enfim. O estomatologista vai fazer essa avaliação clínica, vai fazer esse exame, vai submeter o paciente a essa consulta. Caso exista a necessidade de realização de biópsia, o estomatologista vai realizar a biópsia. E o que é o procedimento de biópsia? É o procedimento cirúrgico de remover
um fragmento de tecido que vai ser submetido a uma análise microscópica. Então, a biópsia é isso. A biópsia é a cirurgia que remove um fragmento, um pedacinho da lesão, ou às vezes a lesão por completo. Isso é a biópsia. E esse fragmento precisa ser analisado microscopicamente. Vai ser submetido a um processo para confecção de lâminas a serem analisadas no microscópio. No microscópio, né? Serem analisadas microscopicamente. E qual é o profissional que vai analisar no microscópio, vai fazer análise microscópica, o exame histopatológico desse material. Aí entra o papel do patologista. É o patologista oral e maxilofacial. Então, a diferença, a distinção das duas especialidades é essa. O estomatologista é aquele clínico que vai atender o paciente. E o patologista é um outro especialista que vai fazer análise em laboratório, análise microscópica e vai emitir o laudo, muitas vezes fechando o diagnóstico do paciente. Então, não sei se deu para entender a diferença entre as especialidades. Vocês vão lá, arrancam um pedacinho da lesão, e aí o patologista lá no laboratório, ele que vê qual a doença que é. É isso. Exatamente. Em resumo, é isso. O estomatologista é o que atende o paciente clinicamente. Sim. Faz a avaliação do paciente. Em casos de realização de biópsia, tem outro especialista que vai fazer análise laboratorial, dentro do laboratório, vai fazer análise através de ver lá no microscópio, né? E para fechar um diagnóstico. E esse procedimento de análise microscópica já é feita por um outro especialista, já é uma outra especialidade, já é a especialidade de patologia oral e maxilofacial. Eu, por exemplo, eu sou estomatologista, a minha rotina é de atender o paciente. E quando existe a necessidade de realizar a biópsia. Certo? E a biópsia, eu removo aquele fragmento, removo um pedacinho daquela lesão, né? Removo a lesão por inteiro e mando para o laboratório. Lá no laboratório tem um outro especialista, que é o patologista, que vai fazer essa análise microscópica. Doutor, quando que a gente procura vocês, né? O que nasce aqui na nossa boca? Porque a gente, caiu a obturação, vou lá no dentista, né? Tô com uma cárie, mas e o estomatologista? Quando que a gente procura vocês? Qual a alteração que a gente pode ter na boca que fala, não, isso aqui eu vou no estomatologista porque ele vai me ajudar? Certo. Então, vamos lá. Segundo o Conselho de Odontologia, né, o Conselho Federal de Odontologia, a estomatologia é a especialidade que identifica, diagnostica e trata lesões e alterações de boca, trata também e faz o manejo também de manifestações bucais, ou seja, manifestações na boca de doenças sistêmicas, uma diabetes descontrolada, que o paciente não consegue controlar a diabetes, essa diabetes descontrolada pode trazer manifestações bucais, paciente que é portador do vírus da AIDS, por exemplo, do vírus do HIV, e não está fazendo o tratamento corretamente, também é uma doença sistêmica, mal controlada, que pode também trazer manifestações bucais. Então, também são exemplos de manifestações bucais de doenças sistêmicas. Além disso, o estomatologista também atua no manejo dos efeitos colaterais, dos efeitos adversos dos tratamentos oncológicos, como radioterapia de cabeça e pescoço e quimioterapia. Então, de uma forma mais clínica, o clássico o paciente clássico para se procurar um estomatologista é aquele paciente que identifica algum caroço na boca, alguma ferida na boca, algo diferente. De repente, ele percebeu a presença de uma manchinha branca ali na língua, abaixo da língua, ou uma manchinha vermelha no céu da boca, ou um inchaço ali pela bochecha, na parte de dentro da bochecha. Aquilo ali merece uma avaliação, né? E é o estomatologista que melhor avalia esses casos. Então, o paciente clássico é paciente de lesão de boca. Paciente clássico
para procurar o estomatologista é esse, paciente com caroço, lesão, ferida, placa, mancha, nódulo em boca, certo? Além disso, também é muito importante a atuação do estomatologista no paciente que vai ser submetido a algum tratamento de câncer, não necessariamente câncer de boca. Uhum. Por exemplo, o paciente que tem algum câncer em alguma outra parte do corpo que vai ser submetido a uma quimioterapia, muitos regimes de quimioterapia, é, quem já passou por uma quimioterapia sabe que a quimioterapia tem vários efeitos adversos, né? O paciente fica meio fraco, debilitado, com várias manifestações dos seus efeitos colaterais, dos efeitos colaterais da quimioterapia em diversas partes do corpo. E na boca também podem existir essas manifestações, como uma mucosite, uma inflamação na boca. Então, quem vai ser submetido a uma quimioterapia, por exemplo, é relativamente comum começar a aparecer ferimentos na boca, que são dolorosos, que dificultam a alimentação. Então, o paciente que vai ser submetido a um tratamento oncológico, a um tratamento de câncer, não necessariamente na boca, ele precisa de é ideal que passe por um estomatologista ou algum outro profissional da odontologia que atue no manejo desses efeitos adversos. Então, é esse tipo de paciente que pode procurar o estomatologista e que vai ser bem avaliado e vai ser bem orientado. Nasceu uma bolinha na boca, nasceu uma feridinha na boca, alguma coisa, sei lá, a coloração mudou da boca. Precisa ter o mais calmo. Mesmo porque, doutora, pode ter coisas simples, né? Mas também pode ser algo mais complexo, né? Nem todo carocinho e bolinha é uma coisa muito complexa de se tratar. Às vezes é algo simples, mas às vezes é algo que realmente precisa de uma atenção melhor. Exatamente. Na verdade, a maioria, a maior parte das lesões de boca são lesões benignas, são alterações que não são câncer. Na verdade, quando o paciente nota, percebe que surge algo de diferente na boca, em muitos casos o paciente já fica apreensivo, fica com medo de ser algo mais perigoso, fica com medo de ser câncer, né? É relativamente comum esse medo, esse receio do paciente que percebeu alguma alteração na boca. Mas eu costumo tranquilizar os pacientes falando que não precisa ter medo de procurar um estomatologista a fim de diagnosticar qualquer alteração em boca, porque a maioria dos casos de lesões, de alterações de caroços, de nódulos em boca, ferida, ferimento, a maioria dos casos são lesões benignas, fáceis, de fácil manejo, né? E em muitos casos não são nem lesões, são alterações da própria anatomia que muitas vezes é necessário uma avaliação para que o profissional possa orientar e muitas vezes tranquilizar o paciente sem necessariamente realizar alguma biópsia ou ser necessário ser iniciado algum tratamento. Então, uma atuação, eu vejo atualmente que a atuação do estomatologista é muito importante no sentido de tranquilizar indivíduos que acham que tem algo mais perigoso em boca. Tem muitos pacientes, a maioria dos pacientes que eu atendo, tanto no consultório como também no serviço público, onde eu atuo também, são pacientes que procuram o estomatologista, né? No consultório chegam aos meus cuidados procurando o estomatologista, né? E no contexto de serviço público, o posto de saúde que encaminha para o serviço de estomatologia onde eu atuo, e muitos dos casos são casos de pacientes que têm uma alteração, percebeu alguma alteração, tem medo do que só quer uma orientação. Só quer saber se precisa de algum tratamento, de algum manejo mais específico. Então, a atuação do estomatologista acaba por tranquilizar muitos dos pacientes que estão ansiosos, são cancerofóbicos, né? E acaba que
a orientação, a avaliação e uma orientação do estomatologista passando segurança e confiança ao paciente, já muito, sem necessariamente ser realizado um tratamento, sem necessariamente realizar uma biópsia, isso traz um conforto mental para o paciente. E, doutora, e aquelas pessoas que têm algum tipo de alteração na saliva, né? Porque tem gente que tem doença sistêmica também, que tem alteração salivar, tem gente que tem doença da própria boca que também tem uma alteração salivar, ou pessoas que passaram também por cirurgias, assim como eu, assim como outras pessoas também, que tiveram algum tipo de interferência na saliva. Vocês também podem ajudar a gente nessa questão da alteração salivar? Na verdade, a alteração salivar, a atuação clínica do cirurgião dentista, até o clínico geral mesmo, é muito importante no contexto de um paciente que tem o comprometimento da sua função salivar, seja qual for o motivo desse comprometimento, né? Porque a pouca saliva na boca traz uma série de problemas, Sim. né? A saliva, na verdade, é um produto presente na nossa boca que tem a função de proteção. Uhum. Ela, a saliva tem esse poder de lubrificar dentes e mucosas, e isso por si só já diminui a chance de ferimentos, de ulcerações, até durante a própria mastigação. Imagine uma boca ressecada, seca, sem saliva, para fazer com que os tecidos deslizem pelos dentes e pela comida, né? Então, a saliva já protege mecanicamente no sentido de tornar mais fluido a movimentação dos tecidos pelos dentes e pela comida, né? Além disso, a composição da saliva, ela a saliva tem uma função protetora dos dentes. A saliva, ela consegue, quando está no seu pH certo, né, quando a saliva não está com pH muito ácido, né, a saliva quando não está muito ácida, né, ela consegue proteger os dentes de cáries, por exemplo. Se o paciente que tem pouca saliva, ele começa a ter maior chance de cáries, começa a ter maior chance de desenvolver infecções oportunistas, como a candidíase, né, que é o famoso sapinho. Então, na verdade, o cirurgião dentista, em geral, ele tem uma importante função no sentido de combater, na verdade, tratar os efeitos colaterais de uma boca com pouca saliva. E o paciente com pouca saliva também precisa ser orientado com relação às possibilidades de procedimentos, enfim, uso de repositores salivares que podem substituir aquela saliva que está faltando. Então, às vezes o paciente foi submetido, por exemplo, a uma radioterapia de cabeça e pescoço para tratamento de algum tipo de doença, de algum câncer na região de cabeça e pescoço, e, sabidamente, a radioterapia meio que mata, né, o tecido salivar que produz a saliva. Então, o paciente que foi submetido a uma radioterapia de cabeça e pescoço, por exemplo, é um paciente que tende a ter uma boca mais ressecada. E aí esse paciente que é submetido a esse tratamento, ele fica sofrendo com a boca seca, e o estomatologista, né, ou qualquer outro profissional da odontologia que se proponha a acompanhar esse paciente pós-radioterapia de cabeça e pescoço, pode dar orientações com relação a substitutos salivares. Existem produtos que substituem a saliva nesse contexto de um paciente que não tem saliva na boca. Então, existem sprays, existem gels, bochechos que podem substituir a saliva e trazer algum conforto para o paciente. Outra manobra, enfim, outro procedimento que pode ser realizado com a finalidade de se tentar estimular o tecido salivar a produzir mais salivas após, seja radioterapia de cabeça e pescoço, ou, enfim, por algum motivo, uma glândula salivar que não está produzindo tanta saliva, a laser terapia, por exemplo, é uma modalidade de intervenção que pode ajudar
no estímulo daquele tecido salivar remanescente a produzir mais saliva e fazer com que uma saliva própria do paciente passe a ser produzida, né? Então, não, nesse caso, eu julgo que não apenas o estomatologista, mas o cirurgião dentista que se propõe a atuar junto a esse paciente que tem pouca saliva, pode ajudar nesse sentido. Eu tenho, se você me permitir, eu tenho, eu fiz até uma lista aqui com alguns casos de pacientes que eu já atendi que deixam bem claro como o estomatologista pode ser importante na atuação do contexto da assistência à saúde. Se você me permitir, Não, eu pode. Fique gostaria, à vontade, doutor. eu gostaria até de citar alguns casos que eu atendi, né, que me chamam a atenção, são casos que me foram marcantes como profissional, né? E nesse contexto até de Instagram, tem um caso que não tem como lembrar, que é um caso que eu, enfim, comentei muito a respeito desse caso nos meus perfis de Instagram, principalmente por ter sido um caso de uma paciente que foi atendida por mim, e que ela tem um perfil no Instagram grande, ela atua na área de estética, tem um perfil de Instagram com muitos seguidores. O caso dela, o próprio caso dela, ela postou na época no Instagram, né? Então, quando ela me descobriu, depois que eu atendi ela, quando ela me descobriu no Instagram, ela mandou mensagem, ela me reconheceu, né? E provavelmente me achou meio que sem querer no Instagram, porque era um perfil novo na época, né? E ela, nossa, doutor, estou muito feliz, muito obrigado. Me agradeceu anos, 1, 2, 3 anos depois de eu tê-la atendido. Ela me agradeceu através de um comentário no Instagram, porque eu fui um dos responsáveis por salvar a vida dela, segundo ela falou. Então, é um caso que eu acho bem interessante de ser falado a respeito. E como ela mesma postou, ela mesma me incentivou a falar a respeito do caso, visto que na época dela, na época que ela teve esse diagnóstico, na verdade, na época que ela começou a ser avaliada, passar por diferentes profissionais para investigar e averiguar o que é que ela tinha na boca, na língua dela, ela mesma postou, né? E ela sentiu, ela mesma relatou para mim que sentiu dificuldade de encontrar informações a respeito, né, de lesões de boca, qual profissional que atende. Então, ela mesma me incentivou enfim, comentar a respeito do caso dela para divulgar esse tipo de informação que pode ser importante para outros pacientes. É uma paciente que ela, quando chegou aos meus cuidados, ela apresentava uma manchinha branca, um pouquinho diferente, na parte lateral da língua, né? Uma manchinha branca com uma fissura, algo que a gente percebia, a gente batia o olho e via que não era normal, porque a coloração da língua normal é o quê? É uma coloração mais rosada. E ela tinha uma manchinha branquinha na língua que chamava a atenção. E aí, quando ela chegou aos meus cuidados, né, ela já vinha de outros profissionais, que já tinham avaliado, né, e tinham falado que ela tinha um tipo de condição chamada de líquen plano. Líquen plano, Vanessa, não sei se você. Eu sei que você deve ter maiores Mas conhecimentos a pode respeito de explicar, lesões doutora. Eu entendo um de cadinho, mas glândula explica para salivar. eles, é. Pronto. Líquen plano, já escutou falar de líquen plano, não? Já. Pronto. Então, líquen plano é uma doença que pode acometer pele, acomete boca também, e é uma doença que tem o cunho imunológico. É como se o sistema imunológico do organismo, de alguma forma, começasse a atacar o próprio organismo, né? Então é algo imunológico, né? E o líquen plano se manifesta em boca como manchas esbranquiçadas, principalmente em bochecha dos dois lados, né? E ela veio com essa mancha branca, né? E ela, segundo ela, outros profissionais em outro local tinha falado dessa possibilidade de se tratar de um líquen plano.
o caso dela. E realmente, na bochecha, o clássico do líquen plano são essas manchinhas brancas, como um reticulado, né, como se fosse uma rede, né, como se fosse uma teiazinha de aranha branca na bochecha, nas laterais. Né? Ela tinha essas lesões e tinha também esse esbranquiçado também na língua. Pode existir também lesões de líquen plano na língua, mas não são tão comuns. E a placa branca na língua dela não me parecia com líquen plano. Ela disse que, segundo ela, os colegas que chegaram a avaliar ela, né, tinham proposto tratamento com laser terapia, nessa manchinha branca que ela tinha na língua, né? Laser terapia é uma modalidade, né, ou fotobiomodulação, é uma modalidade de tratamento que pode ser útil, sim, em muitos casos de lesões de boca. Aftas, ferimentos, ajuda na cicatrização, mas quando se pensa em lesões que podem ser um câncer, o laser não vai tratar e acredita-se até que existe a possibilidade de o laser até estimular algo que não era para estar estimulando, no caso de suspeita de câncer. Nessa paciente em específico, quando ela disse que em outro local sugeriram o uso do laser, mas que ela não ia fazer, porque, enfim, pelos motivos dela, ela queria uma segunda opinião, eu sugeri algo diferente. E aí é a importância da visão do estomatologista, né? Enfim, me acendeu um alerta na cabeça e a primeira coisa que eu propus a ela foi realizar uma biópsia. Antes de pensar em laser, vamos fazer uma biópsia? Porque vai que não é o líquen plano, né? E o líquen plano, ele pode ser diagnosticado através de biópsia. Então, realizei uma biópsia. Era uma paciente jovem, muito jovem, que não fumava, com uma manchinha branquinha ali na língua, na parte lateral da língua, e a biópsia revelou se tratar de um câncer de língua. Um câncer inicial, mas câncer. E definitivamente, num caso desse, o laser não vai trazer benefício nenhum. Então, diante desse diagnóstico de câncer, eu dei a orientação à paciente a buscar um tratamento oncológico. E aqui eu faço um parêntese também. O estomatologista, né, na verdade, o profissional da odontologia, o cirurgião dentista, inclusive o estomatologista, ele pode diagnosticar o câncer de boca. Mas o tratamento precisa passar ou por um oncologista ou por um cirurgião de cabeça e pescoço. Certo? Que fique claro essa distinção. Diagnóstico do câncer de boca pode ser feito pelo estomatologista, pelo cirurgião dentista, em geral, e principalmente pelo estomatologista, mas o tratamento é feito por equipe médica. Então, há de se fazer essa distinção. Então, voltando ao caso, diante desse caso dessa paciente, encaminhei a paciente para tratamento com cirurgião de cabeça e pescoço e a paciente foi tratada. Como se tratava de um câncer em estágio inicial, o tratamento é relativamente tranquilo e a chance de cura é muito alta. É tanto que já tem alguns anos que essa paciente foi submetida ao tratamento e está muito bem. Né? Pouco tempo depois pouco tempo não, mas alguns meses, não sei, talvez até um ano ou um ano e pouco, de eu ter atendido e ter encaminhado a paciente para o tratamento oncológico, né, eu criei os meus perfis de Instagram e ela me achou, né, e ela mandou lá o comentário: ô, doutor, muito obrigado, meus parabéns pelas suas conquistas, enfim, agradecendo, né, e a princípio eu não lembrava, não reconheci quem estava falando comigo, né? E aí eu entrei no perfil, vi que era um perfil grande, né? Com muitos seguidores, né? E aí reconheci, até porque passando as postagens dela, ela postou o caso dela, né? Pós-cirúrgico, no hospital, enfim. E aí eu reconheci o caso. Então, reconheci o caso e lembrei da paciente, né? Então, isso denota aí a importância de uma visão mais detalhada, de uma maior sensibilidade no que diz respeito a supor diagnóstico e investigar lesões, que é bem característico
que é algo característico do estomatologista, né? E aí eu aproveito esse caso para também fazer uma outra observação, né, a respeito de uma possível dúvida que pode surgir. Poxa, se o tratamento do câncer de boca é feito pelo cirurgião de cabeça e pescoço ou pelo oncologista, por que não, diante de alguma lesão em boca, procurar logo o médico, o cirurgião de cabeça e pescoço ou o oncologista? Ora, o que é que eu argumento nesse sentido? O cirurgião de cabeça e pescoço, ele está acostumado a pegar os casos já diagnosticados. Na verdade, a rotina dele é pegar casos já mais avançados. Então, para um olhar que está muito treinado para atuar junto a casos mais avançados, talvez o que ainda está bem no início, o que ainda precisa de uma investigação, talvez esse olhar de, aguçado para casos mais avançados não seja o mais adequado para investigar as nuances de detalhes de alterações em boca. Até porque existem muitas lesões que não são cânceres, né? Que não são lesões malignas. Por exemplo, mucocele. Mucocele é um tipo de lesão que surge em boca, principalmente em lábio inferior, e isso a Vanessa eu acho que tem noção do que é que eu estou falando, né? Mucocele é uma bolhazinha de saliva que surge abaixo do, enfim, junto a glândulas salivares, principalmente no lábio. É uma lesão benigna, né? De fácil tratamento, o tratamento é cirúrgico e que o estomatologista realiza esse tipo de tratamento, realiza a remoção da lesão, a biópsia incisional e envia para o laboratório para um exame histopatológico, né? E não faz sentido esse tipo de lesão passar por um cirurgião de cabeça e pescoço. O estomatologista tem uma sensibilidade para pequenas nuances de alterações em boca. Então, Vanessa, pergunta mais algo para eu não ficar num monólogo aqui. Não tem problema, doutora, não tem problema. Não se preocupa que o pessoal já mais ou menos está acostumado e eles têm alguns assuntos que eles já estão mais, né? A laser, mucocele, como eles estão acostumados ao meu perfil, já mais ou menos eles já entendem um pouquinho, então não tem problema nenhum, tá, doutora? Pode falar, não tem problema É, nenhum. Eu só ah, queria só fazer uma pergunta, doutor. certo. No caso, assim, que o senhor falou da moça que tinha. Aqui vem muito câncer de boca também. Normalmente pelo mesmo motivo. Tem muita gente que tem bolinha, carocinho, manchinha, né? E aí começa a ter perdas sistêmicas, né? Ter alterações sistêmicas. E aí a galera entra aqui justamente para ter uma orientação do que fazer para um dia, né? Enfim. Pronto. Então, Inicialmente, né, as pessoas sempre tendem a procurar realmente o médico, né? E nem eu falo do cabeça e pescoço, porque muita gente também não sabe que existe a especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço. As uhum, pessoas que sabem só são pessoas que ou tiveram alguém que passar, ou a própria pessoa passou alguma coisa, enfim, senão a pessoa também não sabe que existe. Normalmente essas pessoas vão inicialmente no dentista, né? Um dentista que é mais generalista. E eu vou dizer como paciente, tá, doutor? Agora eu posso certo. dizer com causa própria. Algumas vezes, alguns dentistas que não são especialistas, eles não estão habituados a certas doenças e acaba, às vezes, a gente passando desapercebido. Tá? Isso acontece demais. Não é pouco, é bastante, tá? Sim, Então, muitas vezes, quando as pessoas caem aqui, eu até falo, olha, ou vá num dentista que é estomatologista, né? Ou então, às vezes, até se você tem aí realmente a oportunidade de ir num cirurgião de cabeça e pescoço até para ele fazer um atendimento inicial, que às vezes realmente não pode ser, às vezes pode ser uma coisa muito tranquila, né, entre aspas, de se uhum, tratar, e realmente o dentista estomatologista ele pode muito bem conduzir, né? E aí eles sim, acabam até encaminhando para vocês. Mas certeza. a grande maioria das vezes, infelizmente, são pessoas que acabam passando desapercebida. E às vezes É, é realmente
é uma falta de um olhar crítico para a gente, né? De se entender que aquilo ali é uma alteração que não é comum, né? E, infelizmente, na grande maioria das vezes, aquilo ali ou é ou não não chega a ser às vezes um câncer, mas é algo mais um pouco complexo de se tratar. Tem muita gente que tem problema de também o senhor falou da autoimune, né? Tem muita Sim, doença de Sjögren, né? Tem muita gente e a isso. Sjögren é uma coisa que se tem uma série de alterações que até a pessoa ter um diagnóstico correto realmente é bem difícil, né? E o estomatologista ele pode fazer a biópsia lá da glândula salivar, né, para poder aí E, identificar se a pessoa realmente tem essa alteração, né? Então, eu tenho uma pessoa também que eu tenho lá no meu canal uma playlist só de pessoas que contam as histórias e teve uma dela que falou que ela foi diagnosticada com câncer de glândula salivar menor por um estomatologista. Ela foi inicialmente no estomatologista, né, que ela viu um carocinho na boca e o estomatologista fez lá a biópsia nela e realmente foi constatada a hora que voltou do patologista que era realmente um câncer aí de glândula salivar menor. Aí ela foi encaminhada realmente para o cirurgião de cabeça e pescoço para ela iniciar o tratamento mais extenso. E doutor, vocês podem retirar a lesão inteira, assim, quando tem um carocinho que pode ser um câncer. Vocês podem tirar o carocinho inteiro ou não? Vocês só fazem a biópsia e mandam para o outro especialista, se caso for recorrente. pronto, é uma pergunta. Agradeço pela pergunta que vai me permitir, enfim, abordar enfim, tentar fazer com que a população que não é da área da saúde mesmo tenha uma noção melhor de como funciona a atuação do cirurgião, do cirurgião dentista estomatologista, né? Na verdade, quando a gente existem para o estomatologista, para o olhar do estomatologista, são bem flagrantes as características de uma lesão com suspeita de câncer, de uma que não tem suspeita de câncer. Então, o estomatologista com uma vivência clínica já com uma boa bagagem de vivência clínica, ele já consegue ter em mente uma boa ideia de que lesão a gente pode suspeitar de câncer e de que lesão a gente pode suspeitar de ser, enfim, um outro tipo de lesão que não é câncer, né? Ou seja, uma lesão benigna, né? Para lesões com aspecto de lesão benigna, que não tem aspecto de câncer, se for uma lesão pequenininha, a gente pode até pensar, sim, em remover a lesão por completo. Não faz sentido tirar um fragmento de uma lesão que tem 1 centímetro, 2 centímetros. Né? Corre o risco de você até estragar o material e vai para o laboratório e não consegue nem ser analisado. Então, para lesões com aspecto de lesão benigna pequenas, pode sim, o estomatologista pode remover a lesão por completo. Manda para o exame histopatológico, né, junto ao laboratório, que vai, enfim, manda para o laboratório para análise, e o patologista vai emitir um laudo que vai fechar o diagnóstico. É muito provável que o diagnóstico venha com uma lesão benigna, né? E, diante de uma lesão benigna de pequenas dimensões, via de regra, o tratamento é a remoção cirúrgica que já foi realizada durante a biópsia, né? Então, nesse caso, o estomatologista pode sim remover a lesão por completo. Agora, vamos imaginar uma outra situação. Uma lesão mais extensa. Uma lesão com 4, 5, 6, 8 centímetros em boca. E existem lesões que chegam a essas dimensões dentro da boca. Lesões grandes, lesões mais extensas, mas que, apesar de grandes, não apresentam uma característica de câncer. Nesses casos, a gente pode, talvez o mais coerente seja pensar, utilizar o seguinte raciocínio. Primeiro, realizar uma biópsia incisional, ou seja, tirar um pedacinho daquela lesão que é grande, aquele pedacinho vai ser analisado no microscópio, no laboratório,
para que a gente tenha a noção de que tipo de lesão é aquela. Realmente, pelo exame microscópico, a gente viu que não é uma lesão maligna, uma lesão benigna. Inclusive, a própria biópsia incisional, a análise de um fragmento pequeno, pode nortear até para se chegar a um diagnóstico. E diante de um diagnóstico de lesão benigna, mesmo sendo uma lesão extensa, a depender da experiência cirúrgica, né? A experiência com manejo cirúrgico de lesões do estomatologista, o estomatologista sim pode planejar a remoção da lesão. Agora, existem lesões que são tão extensas, que num consultório você não vai conseguir remover, mesmo sendo lesões benignas. Então, nesses casos, há de se considerar planejar uma intervenção em centro cirúrgico, em hospital, sob anestesia geral, né? Considerando a possibilidade de que um cirurgião bucomaxilofacial também participe do procedimento, né? Mas voltando para as lesões benignas mais comuns, que são lesões benignas de pequenas dimensões, o estomatologista pode sim remover a lesão por completo, desde que tenha desde que seja bem clara, sejam claras as características de uma lesão que não é câncer. Diante de uma lesão que tem características de câncer ou que exista pelo menos uma forte suspeita de que possa ser câncer, nesse caso, o estomatologista vai fazer uma biópsia incisional, vai remover só um pedacinho para análise histopatológica. Chegou à conclusão, fechou o diagnóstico de câncer, aí nesses casos é encaminhado para tratamento oncológico. Eu acho importante fazer realmente essa distinção, porque às vezes a pessoa acaba não sabendo, né? Por que eu fui nele? Por que ele não tirou toda completamente, né? Então, tem esse feeling de vocês, obviamente, Sim. da bagagem de vocês, de saber aí se é uma coisa benigna ou maligna, né? E dependendo da Sim. extensão também, se pode passar para outros profissionais também, dependendo aí da extensão da lesão. Isso, exatamente. Eu estou lembrando de um outro caso que eu cheguei a avaliar recentemente, tem poucos dias, né, que também reforça aí a importância do estomatologista, né, como profissional com uma maior sensibilidade para alguns tipos de caso. Foi um caso de um paciente que foi submetido a uma biópsia de uma lesão em boca. A lesão era no canto da boca, aqui meio que por fora e invadindo para dentro da boca. E o paciente já tinha sido submetido a uma biópsia por um outro profissional. A suspeita inicial desse primeiro colega que fez a biópsia era de um câncer, de um carcinoma, né? Só que o laudo não veio, o laudo histopatológico não veio como carcinoma, veio como processo inflamatório, enfim, e com a descrição das características da inflamação, as características microscópicas, né? E aí, meio que ele ficou ficou sem saber como conduzir o caso, né? E aí, esse paciente chegou até mim, né, a fim de se ter uma segunda opinião a respeito do que fazer a respeito desse caso. Tá, fez uma biópsia, pensava que era câncer, não é câncer, mas deu inflamação, mas a lesão tá lá, a lesão persiste. O que é que se faz nesse caso, né? E aí eu fui avaliar esse paciente, eu percebi que além daquela lesão no canto da boca, tinha outras lesões, outras alterações, uma mancha meio avermelhada, na gengiva, na verdade, no rebordo superior, né, na gengiva da parte de cima, né, uma alteração meio avermelhada, com um pontilhado ali, que me fez suspeitar de uma infecção por fungo, uma infecção fúngica, né, uma micose profunda, né. Minha suspeita foi enfim, o nome é um nome meio difícil, mas minha suspeita foi de lesão por paracoccidioidomicose, que é uma micose uma micose profunda, classificada como uma micose profunda. Diante dessa minha suspeita, assim, o paciente estava com o laudo da primeira biópsia que foi feita por outro profissional, né? Diante daquela biópsia, eu conversei com a patologista que tinha emitido aquele laudo e troquei uma ideia. Olha, minha suspeita é essa.
né? É possível fazer novas análises no sentido de investigar essa minha suspeita e, como eu sempre fotografo os casos que eu atendo, né? Mostrei, discuti o caso com a patologista, mostrando a imagem clínica para ela da fotografia da lesão que eu tinha visto, né? E trocamos uma ideia, né? E chegamos num consenso de realizar novas análises. Na verdade, o laboratório se comprometeu a realizar novas análises a fim de investigar essa minha suspeita, né? Que não tinha sido, as análises que não tinham sido feitas na primeira biópsia. Então, até a suspeita do estomatologista ao avaliar o paciente clinicamente, ao avaliar o paciente no olho, né, direciona a investigação no laboratório. Então, o feeling, né, a sensibilidade do estomatologista frente a frente com o paciente, o que é que ele acha, a impressão que ele tem ali, meio que norteia como essa análise vai ser, como esse pedacinho que é removido durante uma biópsia, como ele vai ser analisado no laboratório. Né? E tudo leva a crer, não temos ainda o laudo fechado, né, a conclusão desse caso fechado, mas tudo leva a crer que se trata realmente de paracóccus de onychomicose. De qualquer forma, a gente ainda está aguardando o resultado. Então, assim, algumas lesões, não é só paciente com lesão em boca, não é só fazer uma biópsia, vai para o laboratório, que o laboratório magicamente vai lhe repassar o resultado e uma conclusão, um diagnóstico fechado. Não é assim. Muitas vezes, em alguns casos, precisa-se de uma investigação, em alguns casos precisa-se repetir biópsia, em alguns casos precisa-se solicitar alguns exames, até exames complementares, exames de sangue, né, radiografias, e exames de imagem, para na verdade, as informações obtidas nesses exames, junto com o resultado da biópsia, né, esse conjunto de informações, o estomatologista vai juntar tudo e vai decidir, esse caso a gente fecha como diagnóstico tal. E a partir daí, decide-se qual o tratamento, né? Então, enfim, apenas mais um caso que eu me lembrei aqui para meio que deixar claro aí como o raciocínio clínico do estomatologista funciona. Então, sabe uma coisa que me perguntam muito aqui? É se algum problema na boca ou no próprio dente, ele pode ocasionar um câncer ou um tumor. Tem algum tipo por exemplo, essa semana veio uma pessoa que ela extraiu um dente do siso Certo? e, enfim, deu uma lesão no nervo, enfim, estava muito profundo, ela teve até que fazer enxerto, e dessa Certo? lesão ela descobriu um tumor na parótida. É possível, doutor, ter essa ligação ou não? São coisas diferentes. Olha, assim, problema de Difícil, né? Uma dente. pergunta difícil. O pessoal Na faz umas verdade, perguntas difíceis para mim. eu desconheço problema de dente, infecção do dente, seja por cárie, seja por doença periodontal, induzindo uma lesão na parótida. Provavelmente isso aí era uma coincidência. Ela tinha o siso, tinha o seu terceiro molar que precisou ser removido e é provável que já existisse nesse caso uma lesão na parótida ao mesmo tempo. Sim. E aí, ao se investigar aquela região ali próxima de terceiro molar, opa, encontramos aqui também uma lesão na parótida. O mais provável, na minha visão, é isso, certo? E é importante essa pergunta também, para eu trazer algumas informações a respeito do câncer de boca, porque o câncer de boca, o principal fator de risco, né? Se chegam para mim e perguntam qual é o maior, a mais importante pista que você pode ter para suspeitar de um câncer de boca, é o paciente que fuma. É o paciente com histórico de tabagismo, é o paciente fumante. E principalmente aquele paciente fumante desde muito cedo. Paciente que fuma. Assim, apesar de, num senso comum, a gente achar algo que não é possível que exista isso, mas
eu recebo muito pacientes, converso com muitos pacientes que relatam que fumam desde os 15 anos de idade, 17 anos de idade, 13 anos de idade, 12 anos de idade. E esse paciente que iniciou a fumar com essa idade e permanece fumando até os seus 50, 60 anos, esse é o principal paciente que eu considero para que se suspeite de um câncer de boca. Porque o tabagismo, né, o fumo, né, é o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de boca. Além do tabagismo, né, do fumo, né, existe também o etilismo, que é beber. Aquele indivíduo que bebe muito também, ele apresenta um maior risco de desenvolver o câncer, principalmente se ele fuma. O paciente que fuma, ele tem um risco aumentado, né, de desenvolver o câncer de boca, e se ele fuma e bebe, aí é que o risco de desenvolver o câncer de boca, ele aumenta muito. E aí vale ressaltar também as características do câncer de boca. O câncer de boca, ele acomete principalmente a parte lateral de língua e o soalho de boca. O que é o soalho de boca? Essa região abaixo da língua. Então, alguma lesão, alguma placa branca, ou uma placa branca que está começando a ficar vermelha na lateral da língua, ou abaixo da língua, no soalho de boca, são alterações que precisam ser bem avaliadas. Então, é importante até para que a população em geral, aos aqui presentes aqui na live, que se atentem às seguintes alterações em boca, visto que são alterações características do câncer de boca. Não que toda lesão com essas características seja câncer, mas precisa ser investigada, certo? Então, placas brancas e avermelhadas na parte lateral da língua, ou abaixo da língua, no soalho de boca, ou às vezes no palato, né, no céu da boca, naquele palato mole, que é a região mais para trás do céu da boca, né? Uma região meio avermelhada, meio esbranquiçada. Ali são regiões que onde se costuma desenvolver o câncer de boca. Além disso, tem um outro fator de risco importante que a gente precisa ressaltar aqui também, é a exposição ao sol. A exposição ao sol, um indivíduo que pega muito sol, que trabalha no sol, pescador, agricultor, que não se protege do sol, né? Recentemente eu atendi um motorista de caminhão que era no sol direto, né, carregando e descarregando o caminhão, né, e ele dizia que pegava muito sol e que não se protegia, não passava proteção solar nenhum, nem na pele e nem nos lábios, porque a exposição excessiva ao sol é conhecido, né, é meio que de domínio comum da população, saber que o sol na pele dá câncer de pele. Mas tem um detalhezinho também, o sol também vai promover alterações no lábio, principalmente no lábio inferior. Então começa a ferir o lábio, e quando esse ferimento começa a não cicatrizar, e o ferimento começa apenas a aumentar, opa, isso é um sinal de alerta também para o câncer de lábio. Então, a exposição ao sol, a exposição solar sem proteção, né, sem uso de protetor solar nenhum, é o fator de risco principal para o desenvolvimento do câncer de lábio, enquanto que o tabagismo, né, o fumo, principalmente no paciente que ingere bebida alcoólica, é o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer intraoral, vamos chamar assim, aquele câncer de dentro da boca. Além disso, infecção pelo vírus do HPV tem se visto alguma associação entre a infecção pelo vírus do HPV do câncer de garganta. Isso já é mais consolidado, e acredita-se também que exista realmente essa relação, essa associação entre a infecção pelo vírus do HPV, né, do papiloma vírus humano, com o desenvolvimento do câncer também intraoral, vamos dizer assim.
Então, diante dessas circunstâncias, o indivíduo que bebe muito, fuma muito, tendo esse tipo de lesão, uma mancha, uma placa vermelha, branca, ou já formando uma ferida na lateral, na língua ou debaixo da língua, é válida uma Investigar. investigação. É válido uma investigação. Essa semana mesmo eu atendi uma paciente que me procurou muito ansiosa, com muito medo, porque ela relatou que nessa época, um tempo atrás, foi o boom das alergias àquela pasta Colgate, né, quando mudou a sua formulação. Sim, Eu acho que você sabe do que é que eu estou falando. Enfim, sim. ela relatou que teve esse caso de alergia, trocou a pasta, cicatrizou, mas meio que ficou um medo na cabeça dela. Pô, mas não tá do mesmo jeito que era antes. Então ela ficou com essa ansiedade de ter algo na boca que não cicatrizou, né? Mesmo tendo trocado a pasta de dente lá, né, que deixou de usar a pasta de dente, melhorou, mas não estava legal, e ao mesmo tempo ela dizia que estava com medo de ter algo na boca, algo mais grave, porque se tratava de uma paciente que tinha esse histórico de tabagismo, fumava desde muito cedo, e fumava muito, uma carteira de cigarro por dia, uma carteira de cigarro a cada 2 dias, então, na verdade, ela estava com medo de ter algo, enfim, ela era bem orientada, né? E sabia, ela sabe do risco, sabia do Dos risco riscos, né? de estar com câncer de boca por conta do fumo, né? Uhum, E ela já era acompanhada por uma outra dentista, né? uhum, E ela relatou esse medo para a dentista, né? A dentista, não, mas não é nada, não se preocupe, não tem nada aqui, não estou vendo nada. E ela insistia, aquela coisa, né? A importância do estomatologista de conseguir passar tranquilidade e confiança no que está falando pro paciente, né? uhum. A dentista insistia, não tem nada aqui, não tem nada aqui, não tem nada aqui, mas ela não, enfim, não pegou confiança, né? E no final das contas, depois de muita insistência da paciente, a dentista sugeriu que ela procurasse um estomatologista. Então, procura um estomatologista que é o especialista que vai lhe orientar. E ela chegou em minhas mãos, né? E eu avaliando, o medo dela era de uma alteração abaixo da língua, né? E quando eu fui avaliar, tinha alteração? Tinha. Mas o que era? Era uma pigmentação mais amarronzada abaixo da língua, consistente com pigmentação por melanina. A própria paciente já era mais moreninha, né? E o paciente, o indivíduo que tem uma cor de pele mais escura, por conta da melanina, essa melanina pode também se depositar na boca, em algumas regiões da gengiva, na língua, na bochecha, e é relativamente comum. São pigmentações raciais, são pigmentações por melanina. E quando o paciente também fuma muito, é como se o cigarro também. O cigarro, além de ser carcinogênico, ele tem o potencial também de fazer com que os melanócitos, né? Enfim, que o epitélio, enfim, que a mucosa da boca produza mais melanina, né? E essa produção de melanina a mais não é câncer. É uma alteração benigna, que nem precisa de tratamento. Mas, no final das contas, era isso que ela tinha, uma pigmentação por melanina. Primeiramente, porque ela tinha, já era uma característica dela, essa cor mais escura da pele, e além disso, ela era tabagista severa de muito tempo. Então, são dois fatores que podem estar associados a essa produção a mais de melanina na mucosa da boca. Então, fotografamos, orientei, né? Ela disse, e assim, afirmei categoricamente para ela que não existia alteração com suspeita de malignidade. No momento, não via a necessidade de realizar biópsia. Mas, diante do histórico dela de tabagismo severo, era prudente a gente reavaliar após 3 meses para ver se estava estável
aquela alteração que a gente estava vendo. Clinicamente, não tem muito o que ter dúvida naquele caso, mas foi uma orientação, não foi feito nenhum procedimento. Nesse caso, não vi necessidade de realizar biópsia, mas foi uma orientação que passou uma paz para ela. Eu consegui tranquilizá-la, né? E às vezes é isso que falta, né? Sim. Muitas vezes o cirurgião dentista já acompanha algum paciente e diante de uma lesão em boca, não encaminha, não orienta o paciente a procurar um outro profissional que seja especialista. Isso não é demérito. Inclusive, se tiver dentista aqui assistindo essa live aqui, eu faço esse aviso de conscientização. Diante de casos que você não domine, encaminha para o especialista. Encaminhar para o especialista. Eu passei por isso, estou com um filho de 1 ano e 9 meses agora. E eu percebi, né, enfim, durante o crescimento dele, eu levei ele uma vez para o pediatra porque ele estava com o ouvidinho, né, com uma secreção. E levei para o pediatra. Né? O pediatra, a princípio, escutou a nossa queixa e disse: não, é só cera, é cera do ouvido, não precisa tirar, deixa eu ver. E aí foi examinar. No que ele examinou a cera, no que ele examinou o ouvido, ele, percebeu, não, aqui não é cera, simples cera de ouvido, não, tem secreção. Então, tem secreção, provavelmente tem algo infeccionado, inflamado no ouvido. E aí perguntamos, né, nós os pais, né, perguntamos para o pediatra, né, então, qual é o tratamento, o que é que faz? Aí ele disse: vocês precisam procurar o otorrino. Encaminhou para o otorrino. Então, a área médica, os médicos têm esse costume de, assim, cada um na sua especialidade, e isso acaba sendo até mais seguro para o paciente, né? E às vezes, na odontologia, alguns cirurgiões dentistas, às vezes, relutam antes de encaminhar para o especialista, e isso não é demérito nenhum. Eu, por exemplo, eu sou cirurgião dentista, mas eu não faço clareamento, eu não faço tratamento de canal, eu não faço restauração. Eu atualmente me dedico a diagnóstico e tratamento de lesões de boca, né? E isso não quer dizer que eu seja menos, nem que seja mais. E os profissionais Cada um com a sua também, especialidade. exatamente, os profissionais precisam ter essa consciência. Uhum. Doutor, vem uma pergunta aqui que eu acho até legal, se o Instagram me deixar, né, e não derrubar minha live, eu acho até Pois legal. eu estou vendo aqui, 9 horas Não, e 16. espero que ele permita. Tem uma pessoa que perguntou assim: a radioterapia pode ocasionar um câncer de boca? Eu fiz a rádio por conta de um carcinoma mioepitelial. Assim, radiação não deixa de ser, não deixa, radiação tem o seu poder Ela ionizante. perguntou se a radioterapia ela pode ocasionar um câncer na boca. É porque, como acredito eu que ela deve ter tido esse câncer na boca, ela tomou a rádio cabeça e pescoço, possivelmente deve ter tido algumas alterações na boca, e aí eu acho que ela ficou com medo aí e essas feridas, né, a mucosite, eu acho que no caso, ocasionarem um câncer de boca. Olha, assim, a exposição à radiação, o que é radioterapia? Na verdade, é você expor o tumor, o objetivo da radioterapia é expor o tumor, né, o câncer, à radiação, para que aquela radiação meio que mate aquelas células tumorais. Mas a Uhum. radiação vai atingir não apenas as células tumorais do câncer, vai atingir também os tecidos saudáveis ao redor. E não deixa de ser uma radiação ionizante, que pode mexer ali com o DNA, com material genético das células que estão ao redor, ali em proximidade do câncer. Então, assim, teoricamente, não deixa de ser uma radiação que tem o poder de causar, enfim, induzir o surgimento de um novo câncer. Isso é em teoria. Eu não vou nem dizer que sim, nem que não, porque isso pode ser mais bem explicado
por um oncologista ou por um radioterapeuta. Eu não Uhum. vou trazer muita informação a respeito, nem vou dizer que sim, nem que não, Uhum. né? Não tenho informações de estudos clínicos que afirmem isso. O que eu posso dizer, né, eu chego até esse limite, de dizer que é, a radiação ionizante da radioterapia tem um poder ionizante que, em teoria, pode sim induzir a transformação maligna de células. Agora sim, eu faço uma observação a respeito do câncer de boca, que isso já é um conceito já mais bem estabelecido. O paciente que tem o câncer de cavidade oral, ou enfim, o paciente que já tem, o paciente que já teve um câncer de cabeça e pescoço, Uhum. o risco dele ter um segundo câncer, né, um segundo tumor primário que se diz, né, um segundo câncer também em região de cabeça e pescoço, ela é maior do que em um paciente que nunca teve câncer. Então é como se já existisse uma tendência do próprio organismo em formar um novo câncer ali. É um conceito que se diz de conceito de campo de cancerização, né? E aí é uma coisa meio que triste, né? O paciente que já teve o câncer, que já foi tratado, né? Que teve o tratamento concluído, mesmo já tendo passado pelo tratamento, por todo esse sofrido processo, é um paciente que, mesmo assim, tem um risco maior de desenvolver um outro câncer. Então, às vezes, a questão não é a radioterapia que foi instituída como tratamento. Talvez seja já uma tendência, enfim, alterações, talvez já existam alterações a nível celular ali que, assim, com algum caminho andado para se desenvolver um novo câncer, né, apesar já de tratamento. E eu tomo todo cuidado para não dizer que Não sim nem que não a assustar. respeito da radioterapia, para não assustar pacientes que, porventura, venham a necessitar da radioterapia. É uma pergunta que pode ser mais bem respondida, provavelmente, ou por um oncologista ou por um radioterapeuta. Ela só complementou aqui que o câncer dela foi na parótida mesmo, né? Então, após ela realmente tomou radiação, né? A radiação ela não mata só célula boa, célula ruim, mas ela mata a célula boa também, e aí a região fica mais sensível, né? E pode ter a probabilidade maior de desenvolver algumas coisinhas a mais, mas isso não significa que ela vai ter, né? Ana, fica Entendi. tranquila, tá? A grande maioria das pessoas aí, graças a Deus, passa pela rádio e ficam bem, consegue aí manter a qualidade. Eu posso te falar como paciente aí e como ver tantas pessoas, outras pessoas que passaram por isso também. É lógico que a radiação no nosso organismo ela causa bastante alteração, né? Mas é possível após a rádio você ter qualidade de vida e se Deus quiser, não volta nunca mais esse danado aí em você. O importante é procurar tratamento, né? Sim. Ser tratado, submetido ao tratamento e fazer os acompanhamentos, né? Não é apenas, principalmente o paciente oncológico com diagnóstico de câncer, não é tratar, pronto, concluiu o tratamento, tchau e não vê mais. Não, tem que ser feito o acompanhamento via de regra, são acompanhamentos bem com avaliações periódicas minuciosas, com solicitação de exames de imagens. Então, havendo o risco de surgir uma nova lesão, institui-se novamente o tratamento, né? Equipe multidisciplinar, né? Precisa ser acompanhada. Ela fica aí, mesmo após terminar o tratamento, ela sempre tem aí uma equipe que vai conduzir ela para sempre, né? Para poder aí Uhum. cuidar das alterações que, se porventura ela falou que acabou de perder o paladar, né? Enfim, se porventura ela ter aí para poder ajudar ela nessa recuperação. Exatamente. Doutor, olha, é que eu não tenho mais tempo. Tinha muita coisa para perguntar aqui, mas aqui, infelizmente, eu não tenho mais tempo. Mas olha, doutor, eu queria demais agradecer. Eu acho que as pessoas já têm já sabem mais ou menos uma orientação, né, da onde ir, do que recorrer.
Eu sempre falo, internet hoje em dia, lógico, tem um lado ruim, mas graças a Deus tem um lado bom. Os profissionais têm vindo na internet para trazer essa orientação para a gente. Eu tenho achado maravilhosamente ótimo, porque há um tempo atrás não se existia absolutamente nada, as pessoas ficavam sem saber para onde ir, a quem recorrer, e eu acho que vocês, dentistas, deveria, ou têm, na verdade, um papel fundamental nisso, principalmente vocês especialistas, quando a gente chega com algum tipo de alteração, já ser diagnosticado rápido, porque infelizmente o que a gente vê na grande maioria das vezes é câncer de cabeça e pescoço no estágio muito avançado já, infelizmente passado desapercebido, né? E quando a pessoa vai chegar no tratamento, tá assim, num estágio bem difícil, né? Um tratamento que poderia ser inicialmente rápido, mais menor, né? Acaba sendo aí extenso justamente pela gravidade, né, da doença ter se instalado e passando desapercebido. E até no caso de glândula salivar é pior ainda, né? Porque infelizmente não se tem muitos estudos sobre, tem o pouco que tem são literaturas muito antigas, os profissionais também não estão tão habituados com as glândulas salivares, então às vezes acabam passando aí desapercebida, e aí quando a pessoa vai tratar já está realmente num estado bem avançado. Então, que bom que eu espero que existam mais profissionais direcionados, né? Por isso que eu sempre trago estomatologista, dentista hospitalar, dentista oncológico, dentista que tem alteração salivar, né? Ele tem umas especialidades também. Sempre trago porque eu faço questão, acho importante que as pessoas saibam que vocês existem, que vocês são capacitados para primeiro dar esse primeiro diagnóstico e encaminhar, se for o caso, para outros profissionais para dar essa continuidade de tratamento. Então, doutor, obrigado, viu? Mais uma vez, muito É, obrigado pela orientação aí. eu te agradeço. E realmente, só complementando o que você está falando, Vanessa, não raro me chegam pacientes para atendimento com lesões já avançadas, e às vezes nem tão avançadas, mas que já poderia ter sido diagnosticada Sim, anteriormente, né? Com câncer, com lesões malignas, né? Com lesões sim, já de câncer, com lesões bem características, mas antes de chegar às minhas mãos, às mãos do estomatologista, eu falo as minhas mãos porque eu atuo aqui no Ceará, em um município, né, depois da capital é a maior cidade aqui do Ceará, né, o município de Calcaia, e eu sou o estomatologista do município, né, então toda a demanda de estomatologista de estomatologia tende a chegar em minhas mãos, né, então ao serviço de estomatologia que acaba chegando em minhas mãos, né? Então, não raro chegam os pacientes com lesões que você bate o olho e já pensa, aqui tem cara de câncer de boca. E você vai conversar com o paciente, é um paciente que já foi do posto de saúde, no posto de saúde passaram, enfim, um bochecho com estatina, e aí ficou fazendo bochecho com estatina um mês e não melhorou, né? Então não vou no posto de saúde, vou na UPA, na unidade de pronto atendimento, e aí lá aqui vamos passar aqui uma bezetacil. E aí, bezetacil também não melhora, pelo contrário, piora porque não é o tratamento adequado, né, para lesão de câncer. Enfim, o câncer por si só já tende a aumentar se não for tratado corretamente. Aí já foi no posto, já foi na UPA, já foi no hospital. Também não é com a gente, tem que procurar o dentista, vai no dentista, enfim. Até chegar num profissional que encaminhe para o estomatologista, ou até que o paciente tenha essa noção de que ele precisa procurar um estomatologista, e muitas vezes ele não ser encaminhado, mas procurar por conta própria o estomatologista, já passou 1, 2, 3 meses e a lesão já aumentou, já evoluiu. Nesses casos de câncer em que a lesão já está no estágio mais avançado, o tratamento já fica mais difícil, né? As chances de cura tendem a diminuir, e quanto mais avançado o tratamento, quanto mais avançado o tumor, mais mutilador tende a ser o tratamento. E o câncer de boca tem também essa característica de ser uma doença que é meio que mutiladora, é, né? Que traz deformidades,
né? É diferente de um câncer, enfim, na parte interna do corpo, que não é visto, as sequelas não são vistas, as sequelas cirúrgicas não são vistas é, é, no olho, né? E, pessoalmente, né? E quando é um câncer de cavidade oral, muitas vezes é algo que é mutilante, é, é, deixa uma deformidade. Então, o estomatologista é importante também na questão de diagnóstico precoce, diagnóstico inicial de lesões. Então, trazendo uma maior chance de cura para o paciente e uma menor morbidade. É. Obrigada, meu doutor. De verdade. Em próximas oportunidades eu quero fazer mais perguntas ainda, porque eu tenho uma série de coisas para perguntar. Bora, bora. Não sei, Né? não sei se a minha abordagem de comentar a respeito de casos que eu já atendi foi interessante aqui para a live. Eu tinha uma série de casos sobre os quais eu podia comentar aqui, a título de ilustrar Sim, com que tipo de caso o estomatologista atende, quando o estomatologista pode ser útil, né? não foi Porque tem ótimo, casos. doutor. Porque assim Tem, eles têm uma orientação do que pode, sim, possivelmente o que acontece e o que vocês podem ajudar eles. Eu tenho certeza que tem muita gente que vai ver essa live, principalmente lá no YouTube, que a galera é onde tem uma extensão maior, o pessoal normalmente tem muita gente que tem problema de boca, alteração e fica indo em vários especialistas e acabam aí não sabendo que tem a estomatologia dentre a área da odontologia que pode ajudar eles e eu tenho certeza que eles vão ser bem direcionados agora e fazendo essa ilustração é muito melhor, muito mais fácil da gente entender, a gente que é leigo, entender aí para como que vocês podem ajudar. Então, mais uma vez, doutor, obrigada, viu? eu que agradeço a oportunidade. Tomara que eu tenha, enfim, trazido algum conhecimento de valor aos que acompanham aí o seu canal. Com Certo? certeza. Além do meu perfil no Instagram, o dr.erasmo.estomatologista, para os profissionais de saúde, eu tenho um outro perfil que é mais direcionado aos profissionais de Uhum. saúde, certo? No qual eu abordo casos clínicos. Então, é um perfil que eu mostro os casos que eu atendi, né? Então, é um perfil que quem é profissional de saúde sugiro que acompanhe, dê uma olhada lá para você entender melhor o que é a estomatologia. São imagens, às vezes, fortes, então, para quem não tem muito estômago para ver caso clínico, que não é da área da saúde, talvez não seja uma boa dar uma olhada, não. Para os curiosos, pode dar uma passada de olho ali só para entender mais ou menos o que a estomatologia faz. Certo? Então agradeço a oportunidade mais uma vez e, enfim, fico à disposição para outras ocasiões. Obrigada, viu, doutor? Obrigada pelo tempo, né, pela disponibilidade. Estamos aqui 9h30 da noite. Obrigada Nove e pelo meia. tempo, E eu obrigada falei pelo aqui em tempo e pela casa. disponibilidade. E eu falei aqui em casa. Não, é uma horinha de live. É, Ainda são 9h30. vão ficar chateados comigo, me desculpe. Não nada. Então devem estar assistindo lá dentro. Obrigada, viu, doutor? Boa noite para você. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Pessoal, a live vai ficar salva, tá? E eu prometo que acho que na próxima semana eu consigo colocar ela no YouTube. Beijo para vocês, boa noite. Obrigada por quem acompanhou por aqui. Se tiver qualquer perguntinha que eu não respondi, me manda chama lá no direct, tá bom? Tchau.